A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical online. E eu quero desejar da paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face, enfim, que estão preparados para começar mais uma aula. Bem, eu sou o presbítero Paulo Ricardo, estou aqui no Centro Evangelístico Internacional para que juntos possamos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha, desde já vai preparando a sua revista, né? Deixa de lado a sua revista aí com você, deixa também a sua Bíblia ao lado para alguma pesquisa ou alguma busca de algum assunto que porventura temos que buscar ali como referência na Bíblia Sagrada. Sempre é bom. Todo estudo ele tem que ser acompanhado pela Bíblia Sagrada, no que se diz respeito à igreja, à Bíblia, enfim, aos ensinos do Senhor. Então temos tudo que nós formos ler, irmãos. Isso é um ensino que eu gosto muito de colocar antes de iniciar a aula, que todos os livros que formos ler, que são baseados na Bíblia, né? Seja elas de autoajuda, de ajuda, enfim, todos esses livros têm que ter referências bíblicas, para que nós possamos assim buscar a veracidade da palavra de Deus na Bíblia. E a revista da Escola Bíblica Dominical é mais uma dessas que nós devemos estar lendo os textos, enfim, e sempre buscando testificar o que está escrito, que o comentarista coloca na sua revista, buscar ali na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. E se você ainda não tem a revistinha da Escola Bíblica Dominical, você pode adquirir essa revista gratuitamente. Aqui na Secretaria da Escola Bíblica Dominical, na Secretaria da EBD, você pode vir aqui à igreja, pegar sua revistinha gratuitamente. Desde que, é claro, desde que você se inscreva, se matricule numa de nossas classes. Existem várias classes aqui, né, no templo, e com professores preparados para ministrar as aulas, ou seja, as lições da revista. E isso é muito importante, que você vai receber essa revista a partir do momento que você se matricula na classe, e aí você pode a cada trimestre pegar a sua revistinha gratuitamente. Mas tem esse adendo, né? Tem esse momento que você tem que realmente se matricular em uma das classes. Por que isso? Porque a gente mantém um controle na compra das revistas. Então a gente precisa saber quantas pessoas se matricularam, quantas revistas tem que pedir a mais a cada trimestre. A Escola Bíblica Dominical ela vem crescendo e a gente precisa ter material suficiente para que atender a necessidade de todos aqueles que gostam de ler a palavra de Deus, gostam de estudar a palavra de Deus, gostam de se envolver um pouco mais aprofundadamente naquilo que é de Deus. Então, venha assim, se inscreva, se matricule numa classe, mesmo que você não possa estar frequentemente na classe, mas que você venha, se matricule, aí você vai receber a revistinha gratuitamente. Amém? Então vamos agora orar e nos colocar na presença de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus pode nos dar discernimento daquilo que vamos estudar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, em espírito, em verdade, Pai, para que Tu venhas a ministrar sobre as nossas vidas, Pai, algo que venha dar crescimento, Pai, no conhecimento da Tua palavra, Pai. Precisamos do Teu Espírito Santo, porque é Ele que vai, Pai, esclarecer as nossas dúvidas, as nossas incertezas, Pai. Vai nos trazer, Pai, algo que venha, Pai, a nos mostrar a Tua verdade. E a Tua palavra é a verdade, Pai. Por isso estamos aqui, para aprender mais. E mais do que a gente muitas vezes deseja, mas aquilo que Tu quer que nós venhamos a aprender. Por isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta hora, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, Pai, mas ensina-nos, Pai, a caminhar e a trilhar o bom caminho, que é da palavra ao qual Tu nos deixou, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Irmãos,
Então, graças a Deus, já estamos com a nossa revistinha aí, já estamos com a nossa Bíblia do lado. Então, esse trimestre, nós estamos estudando as lições da CPAD e que tem como título do trimestre E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo João, ou seja, sob o apóstolo do amor, né? Então, esse trimestre todo estamos com várias lições muito interessantes e que fazem parte da nossa caminhada cristã no conhecimento da verdade. E hoje, a lição é de número 8, uma lição que tem como título uma lição de humildade. Então, aqui já o próprio título da revista, aliás, o próprio título da lição já nos mostra que é uma lição que vai trazer às nossas vidas um conhecimento mais aprofundado do que é humildade, né? Então, a lição é do dia 25 de maio de 2025. Tem como texto áureo a seguinte versículo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só, isso está no livro de João. Se vocês quiserem conferir nas suas Bíblias, vocês vão acompanhando aí, vão observando se realmente é isso que está falando a revista. Tá no livro de João, no capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus aqui está deixando bem claro para nós que tudo o que ele nos determina, tudo o que ele nos pede para fazer, é porque ele já fez. Ele fez primeiro. Então é bem claro já esse texto de ouro, eu chamo de texto de ouro. Ele já me mostra bem claro tudo que ele determinou para nós, tudo que ele nos recomendou que fizéssemos, né? É porque ele já fez primeiro. Ele nos dá o exemplo. Ao longo dessa lição, nós vamos perceber isso aí. Sempre ele é o referencial, sempre ele é o primeiro, sempre ele dá o exemplo de todas as coisas. A verdade prática, ela diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Irmãos, essa verdade prática aqui, ela precisa estar bem forte nas nossas vidas, porque já traz aqui palavras, situações que nos mostram essa essência da maturidade, essa essência do que é ser submisso, do que é estar no serviço. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então precisamos disso. E é importante pensar em 3 termos dessa verdade prática. 3 termos são fundamentais aqui, que realmente nos traz nos mostra, né, essa ação da palavra. Primeiro, a submissão. O que é a submissão? É estar debaixo da mesma missão. É simples, é estar debaixo da mesma missão. Isso é submissão. E o segundo termo, serviço. O que é serviço? É servir alguém, é prestar serviço a uma pessoa, que são características de maturidade, de grandeza. Infelizmente, como vemos e ver nessa lição de hoje, vamos ver nessa lição de hoje, é claro, que essas duas coisas são de suma importância e que estão sumindo da atual sociedade. A sociedade, ela já não pratica mais essa submissão, esse serviço. Ninguém mais quer ser submisso a ninguém. Ninguém mais quer servir ninguém. Sabe? Então é algo que o mundo ele está caminhando em passos largos para
se afastar dessas duas atuações que não vão levar a nada. E a terceira seria o seguinte, a maturidade. A maturidade é o desenvolvimento ao longo da vida. Então, nós que trilhamos os caminhos do Senhor, nos mostram que verdadeiramente a submissão, o serviço e a maturidade, ela vai sendo adquirida ao longo dessa caminhada, ao longo da jornada, ao longo das experiências. Me traz aqui à tona, me traz aqui agora na minha mente, o povo quando saiu do Egito, né? Qual foi uma das finalidades ao qual Deus conduziu esse povo, né? Pela sair do Egito, da escravidão, e se encaminhar pelo deserto. Porque ao longo dessa caminhada no deserto, eles teriam que aprender várias coisas, né? E uma dessas é justamente isso. Eles iam se despojando dos maus sentimentos, das atitudes, das características, enfim, eles iam se desfazendo daquilo ali ao longo da jornada, daquela caminhada, e ao mesmo tempo iam tendo maturidade, iam tendo mais conhecimento, iam tendo mais intimidade com Deus, iam tendo mais confiança em Deus, porque Deus foi provendo tudo. Então, isso eu estou colocando aqui de uma maneira bem superficial para que a gente possa entender que é muito importante que nós, como cristãos, tenhamos e temos que prosseguir nessa caminhada no conhecimento da palavra, porque isso vai nos levando a uma maturidade, a uma experiência, né? E cada vez mais nós vamos praticando aquilo que aprendemos, e essa maturidade vai nos facilitando a nossa caminhada com o Senhor. Bem, a leitura diária, aliás, a leitura bíblica em classe, ela está no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Então, quem porventura ainda não adquiriu a revista, pode acompanhar na sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia aí, eu vou dar um tempinho aqui, você pega a sua Bíblia, abre no livro de João, Novo Testamento, são coisas que a gente aprende na Escola Bíblica Dominical, Novo Testamento, capítulos são aqueles números maiores que tem na Bíblia, e os versículos são os menores, e ali a gente vai acompanhando. Então, livro de João, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Abre a sua Bíblia aí, que com certeza a escrita, a palavra que você vai ter aí, essa passagem é igual ao que eu vou ler aqui, ou próxima, parecidas, tem algumas que são, tem uma outra conotação, no sentido de algumas palavras são mais atualizadas, mas o contexto geral é o mesmo, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 13, versículo de 1 ao 10, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até ao fim. Versículo 2: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Aqui, irmãos, eu quero fazer só uma paradinha rápida aqui, só para colocar aqui, ó, tirou as suas vestes. Aqui, quando ele fala tirou as suas vestes, era a capa que ele usava, né? Ele tirou aquela capa, né, para poder fazer a ministração naquele momento. Tomando a toalha, uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois,
de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Perguntou Pedro, né? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavaras os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Amém? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, é o texto de referência do nosso estudo neste momento, então, que tem como palavra-chave aqui humildade. Quais são os objetivos da nossa lição diante desse texto? Abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Terceiro, promover contraste entre humildade e ostentação. Isso é muito importante a gente ter esses 3 itens bem claros, que é a referência para o nosso estudo e que vai ser no decorrer aqui. Bem, na introdução diz assim: o tema do nosso estudo é humildade. Meditaremos sobre o texto bíblico que narra um momento profundo e impactante do ministério de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Então aqui, irmãos, nós observamos bem claramente, né, que Jesus aqui já se coloca na presença dos seus discípulos como servo. Olha só, Jesus como servo, para que eles pudessem entender toda essa questão de humildade. Então eu gravei aqui na minha revista, eu grifei aqui, que eu achei muito interessante, quando ele diz que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Bem, essa lição encoraja a refletir sobre essa mensagem, desafia a nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esses exemplos em nossa própria vida. Então, aqui nessa introdução, já nós percebemos isso, que a gente precisa compreender que verdadeiramente olhar para Cristo, andar nos caminhos do Senhor, é necessário ser humilde, trabalhar nessa característica humilde, para que as pessoas possam ver em nós esse Cristo que se humilhou. E aí ele diz assim, esse episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. A lição fala sobre, também grifei aqui na minha revista, se vocês têm a revista, vocês podem marcar isso aí. A lição fala sobre a humildade na vida cristã, a partir do exemplo de Jesus. Somos convidados a servir o próximo de forma o quê? Humilde. Eu creio que aqui nessa introdução, irmão, nós já entendemos o que essa lição quer nos mostrar, o que essa lição quer nos ensinar. Então, é claro isso, né? O exemplo de Jesus, somos convidados
a servir o próximo de forma humilde. Então, traz isso para nossos dias atuais, né? Para os momentos em que vivemos, em que muitas pessoas querem fazer ao contrário, querem ser servidos, querem ser pessoas determinantes, arrogantes, pessoas que só querem dar ordens, né? Ou seja, que não tem humildade para se colocar numa posição de servo. O tópico 1 nos diz assim: uma história real sobre a humildade. Subitem 1. O lava-pés. Nesta passagem, essa passagem teve a finalidade de transmitir uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus. Este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando Jesus celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expressão da igreja pelo mundo. Irmão, aqui nós já vemos que nesse lava-pés era um costume da época, né? Que ao chegar à casa dos outros, tal, vinha um servo, né? Já vinha com uma bacia ali, lavava os pés das pessoas que tinham chegado, os convidados, enfim, as pessoas que tivessem, já tinha um servo para isso. Com a sua bacia, lavava os pés, enxugava ali os pés para que tudo, para entrasse na casa, tivesse todo limpo os pés, devido à caminhada pelo deserto, a caminhada por estradas, né? Muito assim, poeirentas, enfim, tinha que ter, era um costume. Então, ali naquele momento em que ele está com seus discípulos ali, momento de ceia, ele aproveita, né, a situação em que aqueles que estavam ali aprendendo com ele, seus discípulos estavam sendo discipulados por ele, agora mais do que nunca era um exemplo que ele tinha que dar ali para aqueles. E ele aproveitou esse momento. Ele aproveitou esse momento e ali se colocou na posição de servo. Uma posição humilde. Uma posição que se contradizia ao Jesus que veio da parte de Deus. Então, ele era o maior ali, era Jesus. Jesus era Deus. E como pode agora ele estar ali pegando aquela bacia? Alguns falam sobre pegar alguns escabelos, né, que era o banquinho, aquele banquinho que ele colocava ali a bacia para lavar os pés das pessoas que chegavam, pegava aqueles cabelos, lavava ali os pés das pessoas. Então, posição, uma coisa muito interessante para que os seus seguidores, na expressão da igreja do mundo, seus seguidores, vissem a essência, né, dessa humildade de Jesus. Então ali, nós vimos ao longo do texto ali, que ele é até questionado ali, né, mas quem é o Senhor para lavar os meus pés? Eu que deveria lavar os teus, enfim, não, mas eu não posso aceitar isso. E Jesus é bem claro ali na sua colocação, né, quando Simão Pedro, então, de uma certa forma, contesta, né? Nunca me lavará os pés. Aí Jesus, né, replicou ele e respondeu: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Olha que coisa dura, né? Porque ele precisava entender aquele ato. Isso que muitas vezes, hoje nós não entendemos essa questão de se colocar como servo,
colocar aquele que quer servir, que quer ajudar, enfim. Então Jesus foi para que ele pudesse entender, mesmo sabendo que depois, mais tarde, esse Pedro iria até o trair. Mas isso é uma outra parte. Então, agora, no item 2, né? No item 2 do tópico 1, acompanha na sua revista. Diz assim, tem como título: o desenvolvimento da história. Jesus tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as na cintura. Pegou as mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato do lava-pés. Esse costume, nos tempos bíblicos, fazia parte do cuidado prestado aos convidados por parte do Senhor da casa, ao chegar à residência designada para a ceia. Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados, né? Então, é interessante, porque é um fato histórico, é relatado, né? Nesse estudo aqui no livro de João, que ele fala de Jesus. Então, ele relata com esse cuidado, né? Cuidado de ter dados bem aprofundados e bem minuciosos, né, do que aconteceu, de como que Jesus tomou essa atitude, porque nenhum dos discípulos estavam preparados ali para aquele momento. Então ele se coloca ali na posição de servo para servi-los. Então isso é muito interessante, né? O item 13 ele diz assim: a mudança de paradigma. O Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Lá no livro de João, capítulo 13, versículo 2 e 4, vai nos falar sobre isso aí. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Olha que interessante aqui. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Grandeza espiritual, irmãos. Isso é magnífico. Entender que esse ato, né, essa humildade traz crescimento à nossa vida. Hoje nós podemos perceber isso, a nossa vida cristã, a nosso crescimento espiritual, né? A humildade que carregamos dentro de nós nos faz diferente dos outros. E ele diz mais adiante assim, ó: o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Desses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, pois Jesus era manso e humilde de coração. Olha que interessante isso. Quer dizer, o exemplo máximo que Jesus está dando ali, está mostrando isso aí, são valores que muitas das vezes a gente não pratica, a gente não exerce, né? Muitas vezes por não entender a palavra, por não entender esse momento. E que a vida do cristão tem que estar pautada nessas práticas. Se nós somos seguidores de Cristo, se nós buscamos ter o caráter de Cristo, automaticamente, irmãos, esses valores têm que estar dentro de nós. Posso dizer assim que tem que ser o nosso DNA. Então, a humildade, ela tem que estar, vamos dizer assim, aflorada na nossa vida cristã. Tem que ser bem
vista. E isso é importante na vida cristã. Vamos ver o seguinte, abre agora a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus, capítulo 11, versículo 29, né? Que vai nos falar de uma maneira muito profunda também, e ao mesmo tempo, como falei para vocês, testificando do que o escritor da revista coloca aqui, para que nós possamos entender, porque eu estou aprendendo também, né? Olha só o que diz aqui, ó. Mateus, mais uma vez, você que está procurando na Bíblia aí, que está lá, vou buscar para ver se realmente está escrito isso, se realmente isso aconteceu, né? Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim, ó, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que palavra, que versículo maravilhoso, irmãos. Nós temos, sabe, eu vibro com essas coisas porque eu vejo a palavra viva sendo aflorada ali, mostrada, do exemplo maior que foi Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, nasce de dentro, nasce do coração. Isso é muito importante. Então, esse é o exemplo. Agora, vamos lá. Então, nós podemos entender assim, nesse primeiro tópico, que o exemplo histórico de humildade do nosso Senhor deu aos discípulos, a prática, ou seja, o que é prático e atual e não é atemporal. Então isso é importante, ou seja, que é atemporal, né? Então isso é importante, da prática atual e atemporal. Devemos praticar essa humildade, devemos olhar para Jesus e saber que Ele é a referência de humildade, se colocando ali como serviçal, como servo. O tópico 2, ele vai nos dizer assim, humildade implica em autoconhecimento. É outra coisa maravilhosa. A humildade implica em autoconhecimento. Subitem 1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era. Entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus deliberadamente trocou o seu papel, olha só, de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza, devido ao pecado. Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. Lá no livro de João, capítulo 13, 15, fala sobre isso. Mas eu queria aqui, irmãos, me apegar quando ele fala aqui a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conhecemos a nossa natureza devido ao pecado. Então nós conhecemos o princípio do pecado, né, lá no Éden, mas eu quero me ater aqui no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e acreditamos que Ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, nossos erros, falhas, né? E agora nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo. E há um processo de crescimento espiritual, de maturidade cristã, nos mostrando que a partir de agora, né, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, é necessário vivenciar em nossas vidas essa virtude de humildade, ou seja, nova criatura, ou seja, a natureza agora
começa a fluir a partir do conhecimento da palavra, da intimidade com o Senhor Jesus, olhando para Jesus como nossa referência, como aquele que é o alvo, como aquele que nos dá o exemplo, como aquele que nos mostra a verdade. Esse é o Jesus que nós servimos. Então temos uma nova natureza agora. A partir do momento que nós passamos pelas águas batizadas, tudo se faz novo. E nós precisamos agora, nessa caminhada, nessa jornada cristã, com o conhecimento da palavra, há um processo de santificação, há um processo de espiritualidade, há um processo de intimidade com Deus, para que cada vez mais possamos o quê? Nos tornar humildes e servir. O item 2 do tópico 2, ele diz assim: o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo faz este apelo. Ele diz assim, isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo ele forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Irmãos, nós, devido à nossa natureza humana e pecaminosa, torna-se um pouco difícil para nós chegarmos ao entendimento de como pode Jesus, sendo Deus, se coloca agora numa forma de servo. Humanamente pensando, não tem como. Agora, espiritualmente pensando, vivendo, nós vamos ver que verdadeiramente isso acontece. Então, Jesus se torna agora um servo, o próprio Deus se torna um servo, encarna e aí se torna esse servo humilde, para nos trazer o exemplo, para nos mostrar essa essência da natureza humana, dessa essência de humanidade, de servir. Item 3, ele diz assim, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lá em Lucas, e por você ver com mais calma, você lê com mais calma, no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 25 ao 27, você vai ver o que ele coloca ali. E você vai ver por que ele está falando sobre isso. Se considerava o maior. Contudo, ele, sendo Deus, não se reivindicando igualmente com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Olha o exemplo que Jesus está mostrando aqui para que os discípulos pudessem vivenciar isso aí, porque eles já estavam preocupados. Quem vai, Jesus partindo, quem vai estar no lugar dele, quem vai estar, naquela posição ali de líder, de liderança, de estar à frente. Estavam preocupados com isso. Eles não se preocuparam com as coisas, vamos dizer assim, mais humildes. Ele diz assim, portanto, no reino de Deus, olha o que eles tinham que entender. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. O reino de Deus é
paradoxal. Quem tem, não tem, e quem não tem, tem. Olha que coisa, parece assim uma coisa, um trocadilho, né? Mas na verdade não é isso não, irmãos. Se você parar para raciocinar, isso o reino de Deus, no reino de Deus, é isso que nós buscamos, o reino de Deus. Quem tem, não tem. E quem não tem, é que tem. Outro, no reino de Deus, quem tem a vida, perdê-la-á. Olha só. No reino de Deus, quem quer ganhar a sua vida, tem que perdê-la. O reino de Deus é paradoxal, irmãos. No reino de Deus, quem quer ser servido, tem que servir. Então, eu creio que você é um cristão inteligente, um cristão que absorve a essência da palavra para poder adquirir esse conhecimento e saber que para que eu possa, vamos dizer assim, eu possa ser servido, eu tenho que servir. Jesus era desse jeito. Jesus ele mostrava isso com as suas atitudes, seus atos, sua maneira de ser, enfim. Jesus é Deus e Ele nos mostra isso e Ele quer que nós possamos, vamos dizer assim, assimilar essa consciência de humildade. Eu quero que me sirva, mas eu primeiro preciso servir. Eu preciso primeiro me entregar. Eu preciso estar fazendo aquilo que alguém fosse fazer por mim. Então, isso é paradoxal. Esse tópico 2, irmãos, nós podemos dizer o seguinte: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer, aliás, as nossas limitações e, dessa forma, evitar as armadilhas da soberba. Soberba realmente não, os soberbos não herdarão o reino dos céus. Tópico 3. A humildade versus ostentação. Item 1. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos de Lucas e Marcos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Deus, reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito de competição não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Então, irmãos, aqui traz às nossas vidas, mais uma vez, esse sentimento humano de competição, sabe? De querer ser mais do que o outro, de querer fazer, sabe, coisas para aparecer, para estar à frente, seja em qualquer lugar, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na igreja, né? Seja no meio da sociedade. Não, eu vou fazer o melhor porque eu é que tenho que aparecer, eu que tenho que, meu nome que tem que estar à frente, eu vou mostrar isso, sabe? E querer ser, sabe, aquela pessoa que chama a atenção. E aí nós começamos a perceber que a pessoa começa a se endeusar. Só eu sei fazer, só eu vou fazer, porque, enfim, tem várias atitudes e gestos e maneiras de ser que demonstram a arrogância das pessoas. Na parte financeira, então, nem se fala. Pessoas que, por ter um nível social, um nível de vida, um nível financeiro acima das outras, ele quer usar
a sua soberba de uma maneira que ele se endeusa, né? Eu posso fazer isso porque o dinheiro paga, o dinheiro faz isso, o dinheiro faz aquilo. Enfim, tem vários exemplos que eu poderia dar aqui para vocês demonstrar essa soberba, essa ostentação, né? E hoje essa palavra ostentação, de uma certa forma, está bem aí no meio da sociedade, né? As pessoas procuram ostentação na mídia, né? Querem aparecer, querem ostentar algo grandioso para dizer eu consegui, eu fiz, eu estou aqui acima de tudo, de todas as coisas. Eu creio que nós como cristãos não temos essa mentalidade, e se porventura algo passar na nossa mente em função disso, repreenda na mesma hora, meu irmão. Faça com que você possa entender que os humilhados serão exaltados. Essa é a referência maior. E nisso tudo, irmãos, nós partimos então aqui para o item 2 do tópico 3. Continua acompanhando a sua revista aí. Então, do tópico 3, subitem, o item 2, que diz assim: o caminho humilde de Jesus. O Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notariedade ou a ambição, mas sim, eu grifei na minha revista aqui, se você tiver a sua revistinha também grifa aí, marca ela, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui. Então, o texto é simples, a mensagem é bem clara. A capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Essa é como nós devemos nos portar e nos comportar. O serviço amoroso e humilde é característica da igreja cristã. Assim, não haveria espaço para disputas. A fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Então, que nós possamos assim entender que verdadeiramente nós podemos assim vivenciar que cada vez mais, me perdoe, mas isso aqui não pode. Então, nós podemos vivenciar que a capacidade de servir o próximo de maneira humilde, ela nos coloca numa posição e nos afasta de situações que muitas das vezes vão nos constranger, vão nos deixar numa situação muito ruim, porque, mais uma vez eu falo, os humilhados serão exaltados. Então que possamos assim ter essa capacidade de servir com humildade, assim como Jesus fez, assim como os discípulos fizeram, assim como o próprio Jesus nos mostra e nos dá o exemplo disso aí. Isso é o caminho de humildade de Jesus. Item 3. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Lá no livro de Mateus 11:29, que foi o que nós já lemos, nos fala claramente sobre isso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é só de palavras, não é só, mas é de coração, é de todo o coração, vem lá do profundo. Que possamos cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pontuaram a sua vida e ministério terreno. O lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus.
em todas as circunstâncias da vida. Então, irmãos, que possamos assim entender esse convite humilde de Jesus, que usou aquele momento máximo ali daquela cerimônia que aconteceu o lava-pés na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, onde estavam ali convidados, que eram discípulos, e que passaram a ser servidos, ser lavados seus pés por Jesus. Então isso é uma característica que tem que ficar impregnada na nossa mente e no nosso coração, como ele fala aqui, que nós devemos verdadeiramente cultivar um coração humilde. Humilde. Aonde quer, no patamar que estejamos. Às vezes podemos estar alcançando pessoas que são presidentes de uma igreja, são presidentes de alguma determinada empresa, né? No meio militar, possam estar ocupando um cargo, né, de comandante, de comando, enfim, está num nível, né, de vida social acima de muitas pessoas financeiramente, mas que se você, apesar do cargo, do que você é na sua empresa, onde quer que você esteja operando, trabalhando, onde quer que você esteja, se você cultivar um coração humilde, você vai poder cada vez mais vivenciar a ação do Espírito Santo de Deus com humildade na tua vida. É saber lidar com as pessoas, é saber ajudar as pessoas, é saber servir as pessoas, independente do nível que nós estamos. Isso é importante. E hoje a sociedade está se despojando de toda essa humildade e querendo só ostentação, aparecer. E diz assim, a humildade não compete, a humildade não compete, ela opera. A humildade não busca notoriedade, ela busca servir. A humildade não obriga, ela convida. Olha que maravilhoso isso aqui. Isso é o resumo desses 3 itens que nós lemos no tópico 3. Vou ler novamente, que é muito, muito bonito isso. Isso aí você deve gravar e marcar na sua revista. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Irmãos, sem comentários, porque é bem claro, né, o que o escritor da revista coloca aqui para nós. Conclusão: compreendermos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. E assim encerramos mais essa lição, né, que eu creio que trouxe aos nossos corações, ao nosso entendimento, a relação que devemos ter diretamente com o Espírito Santo de Deus, buscando santidade, buscando ter um crescimento espiritual através desse relacionamento, buscar em Deus que cada vez mais nos impregne no nosso coração a humildade, para que, independente do grau ou nível que nós estivermos, seja financeiro, seja social, seja dentro do nosso lar, possamos mostrar a humildade a todo tempo, servindo, sendo bons, envolvidos,
para que tenhamos um mundo melhor. E para que as pessoas possam olhar para nossas vidas e enxergar Jesus, enxergar essa humildade de Jesus, que possam nos procurar e muitas vezes querer nos servir, e nós então vamos poder praticar o que Jesus nos ensina, essa humildade, e dizer: não, meu irmão, eu é que quero te servir, o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Isso é muito importante na vida do cristão. Portanto, que possamos ficar com essa mensagem, através dessa lição, e vivenciar. Porque os ensinos que temos tidos aqui, irmãos, eles são referenciais para que possamos não só ler a palavra de Deus, não só ler a Bíblia Sagrada, mas termos discernimento, vivermos e praticar essa palavra, praticar o que Jesus nos tem ensinado. Isso é fundamental na vida do cristão, que possamos a cada dia estar praticando e vivendo a palavra do Senhor em nossos corações e diante da sociedade. Tenham um final de semana abençoado e que Deus continue abençoando e guardando a todos vocês que nos acompanham nessas redes sociais. E a sua família também seja abençoada em nome de Jesus, e que possamos aguardar a próxima lição, que é a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Olha que lição também maravilhosa. Amém? Fiquem com Deus e que Deus continue lhes abençoando em nome de Jesus.